Gente, boa noite. Vamos dar início ao nosso evangelho de hoje, agradecendo a todos pela noite de hoje. Nós estamos em festa, a espiritualidade também, né? Que nós recebemos uma mensagem de irmã Maria Clara que tem mais de 30 anos, Gelac. Então, está de parabéns, né, Gelac? Então, gente, só temos que agradecer a todos vocês. Em primeiro lugar, Deus, né? Ao nosso mestre divino e a espiritualidade divina. Vamos dar início ao nosso evangelho. Gostaria que todos, com os olhos fechados, respirando lentamente, para que a espiritualidade possa agradecer a todos vocês, porque ela sempre agradece ao nosso Gelac, a cada um. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por essa luz divina, por esse amor que ilumina todos nós. Então, eu gostaria de mostrar a vocês, para abrir o nosso Evangelho, a mensagem da noite. Mutação radiante. Na carruagem dourada, tudo surgiste e convidaste-me à tua mesa. Rasgando as sombras da noite, vieste iluminar minha vida, aquecendo o inverno na minha solidão. Para ti, preparei a casa, banhei os pés e perfumei os cômodos. Tu chegaste e nada foi igual. A noite tornou-se amena e as estrelas, como sóis radiosos, aceleraram a vida. E os dias tornaram-se não apenas suceder, vazio da horas intermináveis, mas sim uma sucessão de cores e luzes, sons harmoniosos, cantos ditosos ao teu louvor. Nunca mais te deixarei. Nunca mais estarei só. A minha solidão, quando eu pensava que nada mais teria, recebi o teu convite e, ao aceitá-lo e recebê-lo em minha casa, tornei-me parte de ti. E tu, divino amigo, parte de mim. A tua aura, mais brilhante que as estrelas de todas as galáxias, encheu de calor o meu coração. E o teu cobriu-me e eu descobri o que me atormentava. Era a tua ausência. Segurei contigo, adoravante, onde tu fores, eu te irei. Onde tu repousares, eu também repousarei. Meu fanal será servir-te. Ó abençoado, ó caridoso, ó compassivo, ensina-me a viver. Não me abandones, nem me esqueças, pois sem a tua presença sou árvore sem seiva, figueira fértil. Sem ti sou apenas triste solidão. Contigo, todavia, em mim faze mutação radiante e torna-me completo. Jesus.
E nesse instante em que o Mestre nos alimenta pelo pão, é a vida que Ele nos traz. É o Divino Mestre que nos abençoa. É a Tua presença que irradia o nosso ambiente. É o Mestre Jesus abençoando o Gelac, abençoando a todos nós, e pela sua claridade divina, as estrelas do céu possam iluminar cada um. Ó querido Mestre, Tu és o nosso amor e o nosso afago. Tu és a estrela. Nos ensina a amar, amando, hoje e sempre. Com essa energia brilhante, onde o Mestre está aqui presente, nós vamos ao Sermão do Monte e ouvir a palavra do Mestre. Vamos fazer uma linda viagem, e que essa viagem nós temos a presença do nosso querido e companheiro Fábio Roque. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Ele faz parte desse cantinho. Ele transmite a paz também. Ele nos dá também essa luz. É o Gelac que te adora. E brilhe a tua luz nessa imensidão. Fábio Roque. Boa noite a todos. Meus amigos e minhas amigas, é sempre um prazer voltar aqui. Sempre um prazer mesmo, assim, eu me sinto extremamente à vontade aqui nessa casa. E eu vou publicizar aqui algo que eu já disse para algumas pessoas da casa, já falei com o Mon, já falei com o Lourdes, mas a minha pretensão é no semestre que vem, ficar aqui como, enfim, frequentador permanente aqui da casa. E enfim, eu já pedi licença, já pedi autorização para me imiscuir aqui nos grupos de estudos de vocês e acompanhar os estudos com vocês, porque realmente, por uma série de razões, mas sobretudo a escolha pelo Gelac se dá sobretudo porque realmente é uma casa na qual eu me sinto muito bem acolhido, e eu sempre digo que a energia que aqui emana assim, enfim, me toca especialmente. E, sobretudo, no dia de hoje, em que se comemora o aniversário, então, meus parabéns para todos, frequentadores, trabalhadores, aqueles que estão desde o início, aqueles que aderiram mais recentemente, aqueles que enfrentaram todas as dificuldades, as agruras da caminhada. Não é fácil manter esse trabalho por tanto tempo, um trabalho com tanta qualidade, a qualidade de divulgação do Evangelho revelado à luz da doutrina espírita, um trabalho, portanto, de esclarecimento de consciências, de consolação, de acalentar corações.
e realmente é um trabalho absolutamente admirável. Estão todos de parabéns, e quando eu parabenizo, eu estou parabenizando trabalhadores, frequentadores, encarnados e desencarnados, evidentemente. Bom, quando o Lon estava lendo aqui a mensagem, eu gostei muito quando ela disse agora no final: vamos fazer uma viagem. É o que eu proponho realmente. Vamos brevemente tentar mentalizar um pouco do ambiente em que Jesus veio trazer para nós o Sermão do Monte. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. É claro que o sermão é muito grande e é tão rico de conteúdo que evidentemente eu não tenho aqui a pretensão de exauri-lo. Aliás, isso seria impossível. Nós estamos tentando compreendê-lo há 2000 anos e talvez a gente tenha conseguido compreender uma parte infinitesimal. Então o meu objetivo decididamente não é esse. O meu objetivo é tecer algumas breves considerações sobre essa parte tão importante da mensagem de Jesus. Eu já disse isso aqui em outras ocasiões no GELAC, mas é sempre bom repetir. O Sermão da Montanha, ele é tão importante no Evangelho que já se disse, Mahatma Gandhi que disse isso, Mahatma Gandhi que não era cristão, ele era hindu. E ele disse que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e restasse apenas uma cópia do Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Só uma cópia do Sermão da Montanha e nada se teria perdido. Nada se teria perdido. Eu gosto muito de uma frase que é muito repetida no meio espírita, que nos diz que o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. O Evangelho seria o coração da Bíblia e o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Se nós fizermos uma síntese daquilo que Jesus veio fazer, veio pregar e veio exemplificar, fiquemos com o Sermão da Montanha. Se você quer apresentar a alguém um pouco do cristianismo, basta aconselhar a leitura do Sermão da Montanha. Basta isso. É isso, é esse coração do Evangelho que a gente está tentando compreender há mais de 2000 anos. Digo há mais de 2000 anos porque, evidentemente, se a gente for parar para pensar que antes mesmo da vinda do Cristo, ele, governando espiritualmente o planeta, mandou alguns emissários, alguns missionários. Então, aquilo que Jesus veio trazer como Evangelho já começava a ser trazido de forma embrionária por tantos outros missionários. Mas é muito interessante quando a gente para ver a mensagem que Jesus nos traz, e a magnificência da sabedoria de Jesus era tamanha, que ele disse naquela época coisas que agora a gente está conseguindo dimensionar. E Jesus disse naquela época coisas que agora, no século XXI, a ciência está começando a comprovar. E eu fico imaginando a quantidade de tantas outras coisas que a gente só vai conseguir compreender daqui a muito tempo. Exemplo, Jesus disse para nós, meu pai trabalhou e continua a trabalhar. Hoje a ciência tem demonstrado que a quantidade de energia no universo é tão grande que o universo que nós conhecemos, ele é um conhecimento muito limitado. E esse universo está em constante expansão. O que significa dizer que Deus continua a criar. Jesus disse isso, meu pai continua a trabalhar. Agora a ciência está comprovando aquilo que ele havia dito lá. Jesus disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para a montanha, mova-se daqui para ali, e ela irá. Aí agora, no século XXI, nós temos a ciência começando a estudar e demonstrar que a fé realmente produz aquilo que outrora nós chamávamos de milagres. Isso existem vários estudos, a gente pode pesquisar facilmente no Google, no YouTube, inúmeros estudos realizados no campo da ciência que demonstram a recuperação de pessoas por conta da fé. E muitas vezes, quando não havia recuperação, mas pelo menos havia uma situação de bem-estar muito maior do que aqueles que estavam em uma situação muito parecida. Então Jesus disse isso e enfim. Jesus disse para nós em determinado momento, pedis e obtereis. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E agora a física quântica está procurando nos comprovar. Primeiro que a física quântica puxou o tapete dos materialistas, né?
Porque aqueles que defendiam o materialismo apegando-se à ciência, e veio a física quântica e diz: a matéria, da forma como nós acreditávamos que existia, ela não existe. A ciência desmaterializou a matéria, então puxou o tapete dos materialistas, provando que aquilo que a gente acreditava ser matéria, na verdade é energia também. Então a matéria da física newtoniana, a matéria dos corpos grandes, a matéria sólida, na verdade é uma mera ilusão, é tudo energia. E a física quântica vem procurando demonstrar que a força do pensamento, algo que Buda inclusive já havia dito antes de Jesus, e Jesus vem reforçar com tanta veemência. E a física quântica hoje tem dito que a força do pensamento produz um campo vibracional que tem o poder de atrair para nós aquilo que nós mentalizamos e desejamos com veemência. A física vem demonstrando isso, quer dizer, a ciência. Então, tantas e tantas outras coisas que Jesus disse naquela época. Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. E isso pode ser compreendido pelas mais variadas formas. A gente pode compreender essas muitas moradas tanto como várias esferas do mundo espiritual e do mundo material, mas a gente pode compreender também como a pluralidade dos mundos habitáveis. Jesus disse isso há 2000 anos, quando a gente não tinha ideia do que eram planetas. A gente não tinha ideia do que eram outros mundos. A gente não tinha ideia do que era o sistema solar, a galáxia e etc. E Jesus disse isso lá, naquela época. Hoje a ciência tem demonstrado que nós, planeta Terra, somos um planeta minúsculo, com aproximadamente 7 bilhões de habitantes, dizem, os cientistas. Nós espíritas sabemos que o número é muito maior, porque a gente tem que levar em consideração a população desencarnada. Esse número é mais do que o triplo disso. Então nós temos bilhões de pessoas aqui neste planeta, que é um planeta minúsculo. É uma das massas planetárias que gira em torno do Sol, que é, por sua vez, uma estrela também minúscula. Assim como o Sol, como esta única estrela, a ciência vem dizendo, só na nossa galáxia existem outras 100 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Aí você imagina que em derredor de cada uma dessas estrelas podem girar outras tantas massas planetárias, e você consegue imaginar quantos planetas nós temos, quantos bilhões e bilhões de planetas nós temos só na nossa galáxia. Só que tem mais. A nossa galáxia é uma entre outras 200 bilhões de galáxias. Conseguiu dimensionar? Isso é a ciência que tem dito. Aí Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai. E a ciência diz mais, que essas mais de 200 bilhões de galáxias formariam um universo, mas que a energia condensada é tão grande que a ciência ainda não conseguiu dimensionar, e que a ciência hoje já vem falando que não existe talvez um universo, mas talvez um multiverso, porque talvez existam tantos universos como este que nós conseguimos dimensionar. Então a ciência vem comprovando aquilo que ele já havia dito na magnificência da sua sapiência há muito tempo. Há muito tempo. Pois bem, quando Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, 1863 para 1864, começa a trabalhar em 1863, publica em 1864. Aí o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é uma mensagem do Espírito de Verdade. Assim, só para eu saber, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos, porque assim, eu vou procurar então, evidentemente, falar algo que evidentemente também seja palatável para aqueles que estão caminhando na doutrina espírita e para aqueles que estão começando. Eu sei que também quem veio pela primeira vez talvez já seja frequentador de outros tantos centros. Mas enfim, no Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio é uma mensagem do Espírito de Verdade. Aí quando você vira a página, o primeiro parágrafo, a primeira coisa que Kardec fala, Kardec escreve assim: a vida do Cristo pode ser dividida em 5 grandes partes. Os atos comuns da sua vida, os milagres, as profecias, as palavras que deram origem aos dogmas da igreja e o ensino moral. Aí Kardec continua dizendo assim: se as 4 primeiras partes geram tanta controvérsia, em relação à 5ª parte, aí ele utiliza a expressão que eu adoro, ele diz assim:
até a incredulidade se curva. Até os incrédulos se curvam. Isso é interessante, porque se a gente for analisar a história, historiadores do século XIX chegaram a questionar se teria existido a figura histórica Jesus. Eles chegaram a dizer que Jesus era um mito, era uma lenda criada por alguns grupos ali dentro do povo hebreu. Eles chegaram a dizer isso. E esse entendimento ganhou força na época, no século XIX. Hoje não, hoje os historiadores unanimemente afirmam que o Cristo histórico, a figura realmente existiu. Mas por que no século XIX a sua existência foi questionada? Porque era o século do apogeu do pensamento materialista. E a figura de Jesus é tão admirável que é muito difícil para um materialista compreender a existência de Jesus. É muito difícil para alguém que não acredita em nada além da matéria, ou aquilo que ele acredita ser a matéria, né, que não acredita no mundo espiritual, que não acredita em Deus, que não acredita em nada que não seja aquela matéria tangível, palpável, visível. É muito difícil você compreender a grandeza de Jesus. Jesus ele está muito além da compreensão humana. E por isso chegaram a questionar a própria existência, eu repito, de Jesus. Mas vamos lá. Aí Kardec diz então, as 4 primeiras partes são muito controversas, né? Primeira parte, atos comuns da vida do Cristo. É ou não é controverso? Você quer ver uma coisa? O que é que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? O Evangelho não diz. Ele aparece lá aos 12 anos, lembra? Ele, Maria e José foram até Jerusalém, com um monte de gente lá da Galileia, porque era época festiva, eles foram ao templo. Na volta, Maria e José se perderam. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Maria achando que ele estava com José, José achando que estava com Maria. Quando eles se deram conta, Jesus tinha sumido. Eles voltaram para Jerusalém. Um garoto de 12 anos está na porta do templo pregando para os sacerdotes, falando sobre o príncipe da paz, né? Ele mesmo. O príncipe da paz era como ele era conhecido nos escritos que o anunciavam lá no Antigo Testamento. Aí ele aparece lá aos 12 anos. Ele só vem reaparecer no Evangelho aos 30. O que ele fez dos 12 aos 30? Humberto de Campos nos diz lá no livro A Boa Nova, mas assim, para os materialistas, para os cientistas, para os historiadores, o que é que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Existem 1000 teorias. Então é ou não é controverso? Como Kardec tinha dito, é controverso. Vamos para a segunda parte. Os milagres. Milagres, claro, Kardec está utilizando a linguagem da época. Porque a gente sabe que aquilo que se chamava de milagre, porque era o sobrenatural, Kardec diz de forma muito clara, outra frase de Kardec que eu adoro, ele diz assim, o sobrenatural nada mais é do que o natural que a gente ainda não conhece. Se a gente retroceder na história, lá quando nós estávamos encarnados nos povos primitivos, nós ainda muito primitivos, os fenômenos da natureza a gente acreditava que era sobrenatural. Quando havia algum fenômeno da natureza, enchente, maremoto, terremoto, seca, inundação, a gente acreditava que eram os deuses irados. Então, o que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo, é o natural, está nas leis da natureza, está nas leis de Deus, mas que a gente ainda não conseguiu descobrir. Para muitos não espíritas, os fenômenos espirituais são sobrenatural. Para nós não. É natural, é a lei da natureza, são as leis divinas. Pois bem, então os tais milagres, é ou não é controverso? Vai dizer para o materialista que Jesus realmente tinha o poder de curar as pessoas, ou que em determinado momento ele andou sobre as águas e que ele ressuscitou. Aliás, até entre os espíritas é controverso. Você pergunta assim, Jesus andou sobre as águas, ninguém contesta, mas assim, ele andou em corpo físico, foi corpo fluídico, ali era uma parábola, aquilo enfim, existem, né? É ou não é controverso? É. A gente vai para a terceira parte, as profecias de Jesus. É ou não é controverso? Sermão profético, está lá no Evangelho de Marcos. Aí Jesus está fazendo a profecia, então Jesus diz assim, virão falsos cristos e falsos profetas. Ouvirão falar em guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Ouvirão falar que é o fim, mas ainda não terá chegado o fim. Um dia o meu evangelho estará espalhado por todo o mundo e aí sabereis que é o fim. Tá, me explica isso. É ou não é controverso?
Fala para um incrédulo, para um materialista, para um cético, para explicar isso. É ou não é controverso? É controverso. Vamos lá para a quarta parte. As palavras que deram origem aos dogmas da igreja. Isso daí não vou nem comentar. Né? O tanto que se fala que houve alteração dos escritos bíblicos e evangélicos lá na construção da igreja, lá no primeiro concílio, no século IV. Então, veja como Kardec foi sagaz. Atos da vida comum do Cristo, muito controverso. Os milagres, extremamente controverso. As profecias, extremamente controverso. As palavras que deram origem aos dogmas da igreja, extremamente controverso. Mas a quinta parte, o ensino moral do Cristo. Aí Kardec diz, em relação a esse, até a incredulidade se curva. Até a incredulidade se curva. É sobre esse ensino moral que a gente vai falar. E é sobre o ensino moral que trata, evidentemente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente chegar no Sermão da Montanha propriamente dito, vou fazer algumas considerações, que são algumas considerações já feitas por Haroldo Dutra Dias, por Divaldo Franco em suas palestras, mas algumas considerações que me parecem bem pertinentes. Né? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Kardec pega trechos do Evangelho, e aí ele vai discorrer sobre aquele trecho, e depois ele coloca mensagens do mundo espiritual, da espiritualidade superior, sobre aquele trecho do Evangelho. Né? Procurando fazer o quê? Procurando fazer aquilo que está escrito lá nas questões 626 e 627 do Livro dos Espíritos. Lembra? A famosíssima 625, Kardec pergunta aos espíritos superiores quem é o maior guia e modelo que Deus ofertou para a humanidade. E os espíritos respondem, me ajuda. Jesus, né? Vede Jesus, vide Jesus, observai Jesus, a depender da tradução que você tem. Aí na questão 626, Kardec pergunta assim, além de Jesus, existem outros que sirvam de guia e modelo? E aí, né, os espíritos respondem sim, antes e depois do Cristo. Há outros que servem de guia e modelo. Jesus é o maior deles, mas existem outros tantos. Né? E na questão 627, que Kardec pergunta assim, mas se Jesus já veio, já trouxe o Evangelho, né? Então por que a doutrina dos Espíritos tem a acrescentar? Essa questão 627 eu acho fantástica. Os Espíritos respondem então, a fala do Cristo muitas vezes era simbólica por parábolas e alegorias. Pois a verdade é como a luz. Ela não pode ser apresentada de uma só vez, porque no lugar de aclarar, ela irá cegar. Imagina a pessoa está num ambiente completamente escuro, você joga a luz direto, não vai iluminar, ela vai cegar. Então a verdade é como a luz, ela vem sendo apresentada aos poucos. E então os espíritos respondem para Kardec, é chegado o momento de colocar as coisas no seu devido lugar e esclarecer aquilo que fora dito por intermédio de parábolas, alegorias e simbologias. Por que isso? Jesus já tinha dito isso. Né? Jesus tinha dito lá, Evangelho de João Evangelista, e quando ele anuncia o Consolador prometido, então ele diz que ele falava por parábolas, nós sabemos disso, por alegorias, por figuras de linguagem. Hoje muitos entendem, e a mim me parece uma teoria muito razoável, que Jesus falava por alegorias justamente porque ele sabia que iriam deturpar a sua fala, e é muito mais difícil você deturpar uma história. Então ele falava por alegorias, ele contava uma historinha que trazia ali subjacente a uma mensagem. E é muito mais difícil você deturpar uma história, um conto, uma parábola, uma alegoria. E aí Jesus vem e diz lá no Evangelho de João, há coisas que ainda não podem ser ditas. Há coisas que ainda não podem ser ditas. Então Jesus sabia que tinha coisas que não adiantava dizer, porque a gente não ia conseguir compreender. Não porque a gente não tivesse maturidade intelectual, mas porque a gente não tinha maturidade espiritual. É como Jesus, seria como nós tentarmos explicar para uma criança de 3 anos algum tema que nós sabemos que ela ainda não tem condições de compreender. Não porque a criança tem algum déficit cognitivo,
mas porque a criança ainda não tem a maturidade cognitiva. Pode ser um espírito evoluidíssimo, inteligentíssimo, brilhante, de grande envergadura moral, mas o seu aparelho biológico ainda não está desenvolvido. As suas células neuronais ainda precisam se desenvolver para captar toda essa sapiência que é do ser espiritual. Então Jesus sabia que não adiantava falar determinadas coisas que a gente não conseguiria compreender. Então ele vai falando por parábolas, porque a sua mensagem é atemporal e universal. E se a gente parar para pensar, é a mesma mensagem que a gente lia há séculos. Só que hoje a gente já tem uma outra compreensão dessa mensagem. Se você pega um espírito evoluído, encarnado, e vai ler, ele vai ter uma compreensão ainda maior. Maior do que a minha e maior do que a maioria, né? Se tiver um ou outro anjo na plateia, um ou outro espírito de escola, mas assim, para a maioria de nós, eu gosto muito de uma fala de Emmanuel, imagina, Emmanuel. Já viram aquela obra da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho de acordo com Emmanuel, o Evangelho de Mateus de acordo com Emmanuel? Pois é, Emmanuel, esse grande estudioso do Evangelho, há séculos, no decorrer de encarnações e encarnações, estudando o Evangelho e vivenciando o Evangelho. E Emmanuel disse em determinado momento que no mundo espiritual, nas esferas resplandecentes, ele assistia a cursos sobre o Evangelho. Ele não ministrava os cursos, ele assistia, ele era aluno. Emmanuel. E perguntaram a Emmanuel como é que ele se sentia nestes cursos. E ele responde: um dinossauro. Estamos falando de Emmanuel. O que significa dizer que a gente não pode ter a ilusão de que já temos uma compreensão completa do Evangelho. É querer reduzir a magnificência do conhecimento do Cristo ao nosso conhecimento. Mas se é verdade que a gente ainda não tem uma compreensão tão ampla, a gente já tem uma compreensão muito mais dilatada do que aquela que a gente tinha há séculos. Convenhamos. Em encarnações pretéritas, muitos de nós estávamos encarnados e falando que estávamos defendendo o Evangelho, a gente está fazendo as cruzadas, a gente está fazendo a Inquisição, a gente participou da noite de São Bartolomeu, matando pessoas porque defendiam uma outra religião. Então convenhamos, se a gente participou de tudo isso, então convenhamos que hoje a gente já tem uma compreensão muito melhor do Evangelho. E é razoável acreditarmos que daqui a alguns séculos nós teremos uma compreensão ainda mais ampla, ainda mais dilatada. Kardec, quando ele começa o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas orientações para nós. Estas orientações para nós, elas se apresentam nos primeiros capítulos. Aí você abre lá os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele traz ali alguns capítulos, né? Não vim destruir a lei, há muitas moradas na casa do Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é à toa que Kardec começa assim. Por que Kardec começa trazendo essas informações e só depois, os próximos capítulos, é que ele traz as bem-aventuranças? E nas bem-aventuranças aí já é Sermão da Montanha, porque no Sermão da Montanha é que Jesus vai enunciar as bem-aventuranças. Por que Kardec começa trazendo estas informações? Não vim destruir a lei. Para que a gente compreenda que quando Jesus traz o Evangelho, Jesus está procurando cumprir a lei. É só a gente compreender que lei é essa. Porque os contemporâneos de Jesus acreditavam que ele estava se referindo à lei de Moisés. E, no entanto, a gente vê que o tempo todo Jesus está contradizendo muito do que estava na lei de Moisés. Lembra? O episódio da mulher adúltera. Flagraram uma mulher em adultério, levaram-na até Jesus. Levaram a mulher. A mulher. Porque o ilícito era o adultério feminino. O adultério masculino não era ilícito. O que demonstra o patriarcalismo e que era muito flagrante naquela sociedade. Mas vamos lá.
Então pegaram a mulher e levaram até Jesus. O que é que diz a lei de Moisés? Que seja condenado à morte por lapidação. Tá. E aí levam para Jesus. A lei de Moisés diz isso, e tu o que dizes? Jesus disse, mata por lapidação? Não, Jesus não disse mata por lapidação. Tá, vamos lá. A lei de Moisés, o que é que ela diz em relação às sanções? A lei de Moisés adota, né, o direito penal mosaico, a lei mosaica adota o dogma da lei do talião, olho por olho, dente por dente. O que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? Tens ouvido o que os antigos têm dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, em verdade vos digo que não deveis evitar o mal, deveis amar o vosso próximo e amar também o vosso inimigo. E aquele que lhe ofendeu a face esquerda, oferta também a face direita. Aquele que demanda que ande contigo 1000 léguas, vai e anda com ele 2000 léguas. E aquele que te tomar a capa, não nega sequer a túnica. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo, a lei mosaica fala em lei do talião. Eu, porém, estou dizendo que a lei do talião, olho por olho, dente por dente, não é adequada. Então ele está desdizendo a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que deveria ser preservado o sábado. O que é que Jesus faz? O Senhor também é Senhor do sábado, é o que ele diz, né? Então, perceba, Jesus está desdizendo a lei de Moisés o tempo todo. A lei de Moisés dizia que deveria ser levado ao templo determinadas oferendas. O que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? Antes de levar a sua oferenda ao templo, se entender que o teu irmão tem algo a reclamar de ti, vai e reconcilia-te com ele, e só depois traz a sua oferenda para o templo. Sensacional, né? E ele está desdizendo a lei de Moisés o tempo todo. Então quando Jesus diz assim, não vim violar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Eu não vim descumprir a lei, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. A que lei Jesus está se referindo? A lei divina. Kardec explica isso de forma muito clara nesse primeiro capítulo. A lei de Moisés tem uma parte que é revelação divina e tem outra parte que era a lei da época, a lei civil para regular os povos ali naquela época. Agora, Moisés fez aquilo que todos os legisladores do seu tempo fizeram. Para dar legitimidade à sua fala, ele recorria à divindade. Ele recorria a Yahvé. Todos os legisladores do seu tempo fizeram isso. Todos. Se a gente pegar o Código de Hammurabi, Hammurabi diz que o rei Hammurabi recebeu a delegação dos deuses para governar sobre os homens. Se a gente for lá para a Índia, é o Código de Manu. O que é o Código de Manu? Manu é uma divindade hindu e Manu teria revelado o seu código de conduta para os homens. Então, todos os legisladores fizeram isso. Eles recorriam à divindade para dar legitimidade aos seus atos. Moisés fez isso muitas vezes. Mas o que é a lei divina ali no Pentateuco mosaico? Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros bíblicos, né? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Então, o que é a lei divina ali que Jesus não veio descumprir? Não veio violar, não veio destruir? Os mandamentos. Os mandamentos são revelação divina. É a primeira das revelações. A primeira das revelações. E aí, evidentemente, a gente poderia aqui despender tempo dizendo que não era Yahvé, né, que falava com ele, na verdade era comunicação espiritual, era comunicação mediúnica, mas a gente desviaria o foco. Vamos voltar. Então, não vim destruir a lei. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender. A gente precisa compreender que o Evangelho, e sobretudo o Sermão da Montanha, é continuação de revelação divina. São as leis de Deus. São as leis da natureza. E leis da natureza não são apenas leis físicas, são também leis morais. É isso que Jesus veio revelar para nós. E estas leis são atemporais e universais. Atemporais e universais. Estas leis, veja, Deus não muda, Deus é imutável. O que muda é a nossa compreensão de Deus. À medida que a gente vai se depurando das nossas imperfeições, a nossa compreensão de Deus vai se aprimorando. Mas Deus não muda, as leis de Deus também não mudam. Pois bem, avancemos. Segundo ponto que é muito importante a gente lembrar. Primeiro, não vim destruir a lei, o Evangelho é a continuidade da revelação divina. O Evangelho é, então, a afirmação das leis de Deus, das leis da natureza. Segundo ponto que eu dizia que é muito importante então a gente compreender. Há muitas moradas na casa do Pai.
Há muitas moradas na casa do Pai. E com isso Jesus enuncia para nós que existem inúmeros mundos habitáveis e existem inúmeros graus de evolução destes mundos e dessas pessoas. Há muitas moradas na casa do Pai. E Jesus procurou dizer isso em alguns momentos, só que para se fazer compreender, Jesus precisava utilizar uma linguagem que a gente conseguisse compreender. Então ele trabalhava com a linguagem que se conhecia na época. Ele falava em céu, ele falava em inferno, aí ele falava no inferno onde há choro e ranger de dentes, né? Aí ele falava da impiedade que haveria nesse inferno. Ele não contestava aquela ideia do inferno como um lugar em que as pessoas queimam, ardem, as labaredas. Por que Jesus falava isso? Se hoje a gente tem uma compreensão completamente diferente. Mas por que Jesus falava isso? É aquilo que a gente falava no começo. É como você falar para crianças. Para falar com uma criança, você precisa se fazer compreender de acordo com o mundo lúdico da criança. E nós, como estávamos na infância espiritual, o que a gente acreditava? A gente acreditava que sofrimento é sofrimento físico. Hoje a gente sabe que o sofrimento físico é um sofrimento atroz, mas a gente sabe também do sofrimento moral, psíquico, o sofrimento de outra natureza, né? Quantas e quantos não têm dito que a depressão é o mal do século? É um grande sofrimento, e não é sofrimento físico. Até produz dores físicas, mas a raiz não está no sofrimento físico. Mas naquela época, qual era a compreensão que a gente tinha? Que sofrimento é sofrimento físico. Como é que Jesus vai fazer a pessoa compreender que aquele que anda de uma forma inadequada, no mundo espiritual, vai sofrer? Jesus ia dizer o quê? Você vai ter crises de consciência, essa crise de consciência vai ser para você um tormento. Você vai estar em uma região umbralina, preso em seus maus pensamentos, em suas más vibrações. Não tinha como a gente compreender. Então o que é que ele fazia? Ele recorria à compreensão que a gente tinha. E se a gente compreendia que sofrimento é sofrimento físico, você já imaginou ser queimado vivo? O sofrimento atroz, né? Agora você imaginou você sentir a dor desse ser queimado vivo pela eternidade? Aí é complicado. Se bem que essa ideia de pela eternidade já é uma construção nossa, da religião, que nós fizemos lá na Idade Média, né? Porque Jesus não diz isso, né? Muito pelo contrário. Aí vem ele, próximo capítulo. Ninguém conseguirá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é claro que esse não nascer de novo não é necessariamente a reencarnação, não é apenas reencarnação. Nós podemos nascer de novo na mesma encarnação. E os exemplos estão aí a mancheias, né? Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Santo Agostinho, todos eles espíritos encarnados que, né, enveredaram por um caminho que depois reconheceram ser o caminho equivocado e conseguiram se redimir naquela mesma encarnação, sem dúvida. Só que a misericórdia divina é tão grande que ele não permite que nós venhamos a padecer eternamente como a gente quis acreditar na Idade Média. Acho interessante isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, assim, os criminosos mais bárbaros que você conseguir imaginar aqui encarnados, se eles cometerem um crime, no Brasil, para eles não tem prisão perpétua. Não tem prisão perpétua. Para eles existem alguns abrandamentos da sua punição a depender do seu bom comportamento. Aí eu vos pergunto o seguinte: se nós, tão imperfeitos, tão cruéis que ainda somos capazes de estruturar um sistema de punição em que seja permitido uma série de abrandamentos, aí você fica imaginando, e Deus vai ter um sistema punitivo em que há uma condenação eterna e você vai padecer eternamente? Convenhamos, não faz o menor sentido. Somos nós que queremos atribuir a Deus más inclinações que são nossas. Aquilo que eu dizia, o Deus não muda, mas a nossa percepção de Deus vai mudando à medida que a gente vai evoluindo. A gente acreditar em um sistema de punição
Deus como um grande juiz que está condenando, punindo, aplicando pena. Isso é tudo quimera e deturpação que nós viemos realizando no decorrer da Idade Média, né? Sobretudo no decorrer da Idade Média. Pois bem, então a gente consegue compreender muita coisa que está no Sermão da Montanha quando a gente consegue compreender o princípio reencarnacionista. Princípio reencarnacionista que estava na base do cristianismo primitivo. E Jesus fala de reencarnação mais de uma vez. Os episódios são muito conhecidos, além desse episódio, né? Ninguém consegue ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem aquele episódio também da transfiguração, em que ele diz para os apóstolos, né, que João Batista já veio, Elias já retornou e ninguém o reconheceu, e os apóstolos sabiam que era João Batista como reencarnação de Elias. Então Jesus falou em reencarnação mais de uma vez. Mais de uma vez. Os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. A reencarnação foi abolida quando a igreja começou a criar os dogmas, lá no primeiro concílio, no século IV. Né? E se a gente não conseguir compreender, né? Eu chego no 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é desse mundo. Se a gente não conseguir compreender esses 4 pilares, fica muito difícil compreender o Sermão da Montanha. Meu reino não é desse mundo, é o capítulo 4. Nós sabemos, nós conhecemos, né, o episódio. Jesus é levado à presença de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pergunta para ele, né, o Pôncio Pilatos diz: os judeus dizem que você está se arvorando a rei deles. Porque o sinédrio, que era o órgão, a cúpula lá dos judeus, né, a cúpula lá dos hebreus da época, o sinédrio não podia impor-lhe pena de morte. Só quem podia aplicar a pena capital eram os romanos. Né? Então o que é que eles dizem? Na verdade, o sinédrio acreditava que Jesus estava violando a lei de Moisés, mas queria matá-lo e não podia matá-lo. Então o que é que eles disseram? Olha, ele está dizendo que é rei dos judeus, porque aí ele estaria atentando contra o poder de Roma, e aí Roma iria poder matá-lo. Então o sinédrio, né, o sinédrio, assim, só para a gente compreender, né, nessa viagem que a gente está fazendo lá para o período histórico, sinédrio era o equivalente ao que a gente tem hoje como Supremo Tribunal Federal. Era o órgão máximo de julgamento. Na época constituído por 72 homens, mulheres não participavam, eram 72 homens que eram a cúpula política, econômica e religiosa entre os hebreus. Esse era o sinédrio. O sinédrio poderia punir, mas não poderia impor a pena de morte. Pena de morte só quem poderia impor eram os romanos. Então o sinédrio decide levá-lo a Pôncio Pilatos, que era o governador ali da região, né, amando, portanto, ali como representante, portanto, do imperador, que era Tibério César, que ficava lá em Roma. Então eles levam para Pôncio Pilatos dizendo assim: Pilatos, esse sujeito está dizendo aqui que é rei dos hebreus. Como ele é rei, se o nosso imperador é César? Ou seja, eles estavam dizendo para os romanos, ele quer tomar o poder de Roma. E aí é motivo, aí é crime político, é crime de lesa majestade, e isso era motivo para Roma aplicar a pena de morte. Só que Pôncio Pilatos vai tirar satisfação, e Pôncio Pilatos então pergunta para Jesus: estão dizendo que você é o rei dos judeus, tu és rei? E Jesus emudece, Jesus não responde. E aí Pilatos insiste: tu és rei? E Jesus responde para ele: tu o dizes. E Pilatos agora irritado, gritando, esbravejando, pergunta: tu és rei? E Jesus responde para ele: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros viriam com sua cavalaria para me resgatar, mas o meu reino não é deste mundo. E isso é sensacional. Isso é sensacional. Leon Denis disse no século XIX que Jesus era o governador espiritual da Terra. Governador espiritual, assim, se a gente parar para pensar, isso não é uma construção de Leon Denis no século XIX. Muito antes de Jesus encarnar, os profetas que foram enviados pelo mundo espiritual para anunciar a sua chegada já diziam isso. Só que não chamava de governador, chamava de quê? Príncipe das paz, rei dos reis, senhor dos senhores, o leão conquistador da tribo de Judá, né? Então assim, via-no como um grande rei. Só que não conseguiram compreender que a sua majestade não era deste mundo. E acreditavam que era um rei
com castelos e com cavalarias e conquistador fazendo guerras para fazer com que o povo hebreu dominasse os outros povos. E a proposta dele era totalmente diferente. Porque o seu reino não era deste mundo, ainda não era deste mundo, diz ele. Até porque o grande propósito dele era implantar o reino de Deus no coração dos homens, né? Está lá no livro A Boa Nova também, Humberto de Campos. Então, é muito importante para a gente compreender o Sermão da Montanha, compreender em primeiro lugar que Jesus está falando de algo que vai além do mundo material. E que esse além do mundo material, muitas vezes só é compreendido quando a gente coloca a reencarnação. A reencarnação, a frase não é minha, a frase já foi dita a Lures, mas a reencarnação é o elo perdido do cristianismo. Porque os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. Lá no primeiro concílio da igreja, acabaram com a reencarnação, criaram um dogma de unicidade das existências. Mas sem a chave da reencarnação, muito do que está ali no Sermão da Montanha não faz sentido. Então Jesus começa o Sermão da Montanha dizendo assim: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Quando a gente vê o mundo material, o que a gente vê? Muitas vezes a gente vê as pessoas passando por aflição a vida inteira e desencarnam e não tem consolo nenhum naquela vida. Em determinado momento Jesus diz assim: mas ai daqueles que rides, pois chorarão. Bem-aventurados aqueles que choram, pois sorrirão. Mas quando a gente vê o mundo material, isso não faz sentido muitas vezes. Porque a gente vê muitas vezes no nosso mundo material, quando a gente só tem os olhos do mundo material, a gente vê o mal imperar. Então a gente vê pessoas praticando crime, a gente vê pessoas corrompendo, a gente vê pessoas se locupletando às custas da exploração alheia, muitas vezes com beneplácito de leis que são lenientes. Não estou falando, contextualizando o nosso momento histórico, estou procurando traçar um retrospecto daquilo que já existiu, sobretudo antes do século XVIII, quando nem igualdade perante a lei existia. E são pessoas que passam a vida usufruindo do seu galardão na terra e desencarnam numa boa, inclusive com todas as homenagens, etc. e tal. Então, como é que faz? Como é que pode? Ai de vós que rides porque chorarão. Tem gente que ri aí às custas da miséria alheia o tempo todo, que se locupleta às custas da exploração alheia o tempo inteiro, e eles desencarnam e passaram a vida toda rindo. E tem outros tantos que choram o tempo todo, sendo explorados, sendo maltratados, e não vem consolo nenhum. É porque, e aí é que vem, se a gente não conseguir compreender, meu reino não é desse mundo, e não conseguir compreender que ninguém consegue ver o reino de Deus sem nascer de novo, ou seja, se a gente não tiver a dimensão do mundo espiritual e da reencarnação, a gente não consegue entender. Agora, quando a gente compreende que a vida continua para além da morte do corpo físico, aí as coisas começam a fazer sentido. Quando a gente compreende que na lei do universo ninguém fica impune, aí as coisas começam a fazer sentido. Quando a gente compreende que absolutamente tudo que a gente planta, a gente colhe, tudo, de bom e de ruim, tudo a gente colhe. Aí as coisas começam a fazer sentido. Aí quando a gente descobre que aqueles que riram encarnados desencarnam em situação deplorável, aí aquilo que Jesus disse começa a fazer sentido. Aí tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma mensagem que vem de um espírito que se denomina uma rainha de França. E convenhamos, ter sido rainha é uma aprovação muito grande. Muito grande. Eu acho interessante algumas pessoas quando começam a conhecer a doutrina espírita e assim, dá uma curiosidade de saber quem é que você foi na encarnação pretérita, né? Sempre tem de gente que quando começa e assim, e quando não é espírita, então, aí assim, não é espírita, aí sabe que você é espírita, aí ele vem com algumas perguntas assim que para nós espíritas não faz o menor sentido, né? Aí assim, né? Pô, você é espírita? Poxa,
por que eu fui na encarnação passada? Eu não sei o que você é nessa, quanto mais na passada. Então assim, não tem a menor ideia, sabe? Não faz o menor sentido. E assim, e aí eu vejo, tem gente que assim, não, pô, sério que eu fui assim, um príncipe, um rei, uma princesa, uma rainha? Amigo, tomara que você não tenha sido. Tomara que você não tenha sido. Porque não é fácil. Lidar com riqueza, lidar com poder, não é fácil. E quando a gente fala nos reis, rainhas do pretérito, nós estamos falando em poder absoluto. Os limites da matéria, é claro. Um poder que não tem limites. Lidar com isso é muito complicado. Pode ter certeza que é comprometimento espiritual para não sei quantas encarnações. Aí a rainha de França diz, aqui na Terra ela era rainha. Quando ela desencarnou, ela diz, acreditava que encontraria lá aqueles que aqui na Terra a serviam. E qual não foi a minha surpresa, diz ela, ao perceber que aqueles que na Terra estavam muito abaixo de mim, aqui deste lado, são muito superiores a mim. E aí quando o véu da matéria cai, aí a gente consegue compreender a fala de Jesus. Porque se a gente só tem os olhos da matéria, não faz sentido. Se a gente não compreender que a fala de Jesus é para o ser espiritual, não faz sentido. Jesus está falando para nós, e nós somos seres espirituais. Acho interessante que até hoje às vezes a gente escorrega e cai no equívoco de dizer a minha alma, o meu espírito. Eu não tenho uma alma, eu não tenho espírito, eu sou a alma, eu sou o espírito encarnado. Eu tenho um corpo, é diferente. A minha alma não, a alma sou eu. O que eu tenho é corpo. Não somos seres materiais com uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais momentaneamente em uma experiência material. E se a gente não consegue dimensionar isso, a gente não consegue compreender o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não faz sentido se a gente não tiver essa dimensão. Quando a gente começa a compreender que Jesus está falando para o ser espiritual, quando a gente começa a compreender a chave da encarnação e que a gente vai cair e levantar algumas eu diria muitas vezes, até conseguir compreender o Evangelho, compreender e sobretudo vivenciar o Evangelho em sua grandiosidade, aí as coisas começam a fazer sentido. Mas o que é mais importante disso tudo? Né? Sim, as bem-aventuranças são belíssimas, né? Bem-aventurados aqueles que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem mentindo e vos perseguirem por amor ao meu nome. Imagina, né? Ele já disse, né? Ele já disse que não ia ser fácil. Jesus prometeu uma série de benesses e de facilidades e vai ser tudo tranquilo. Não. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo perseguirem-no por amor ao meu nome. Imagina. Né? Ele já disse que te prepara, né? que não vai ser fácil. E não está sendo, né? Se tivesse, a gente não estava aqui até hoje. Encarnado 2000 anos depois de não sei quantas encarnações. Mas o que é muito mais importante do que tudo isso, né? Aliás, essa frase que está aí nas camisas, né? Vós sois a luz, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isso está também no Sermão da Montanha. Né? Sois a luz do mundo e não se pode deixar a luz embaixo do alqueire. O que significa dizer que é necessário que a nossa luz brilhe. A nossa luz foi feita para brilhar. E não podemos submeter a luz ao alqueire. Não podemos, portanto, tapar essa luz. Né? Tudo isso é muito bonito. Tudo isso o Sermão da Montanha realmente é a síntese de todo o pensamento de Jesus. Mas, se nós podemos sintetizar a maior importância de tudo que Jesus disse, eu vou recorrer à ajuda de Alcione. Alcione é aquela personagem do livro Renúncia. Renúncia, para quem não conhece, para quem não leu, enfim,
Renúncia é uma obra de Chico Xavier, né? É uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que fala de algumas pessoas que tiveram uma experiência ali entre Espanha, França e Estados Unidos, porque quem conhece a história sabe que circunda nesses 3 países, né? Começa na Espanha, tem alguns episódios na França, uma parte da família Davenport vai para os Estados Unidos da América. Então ali no século XVII, entre Espanha, França e Estados Unidos, desenvolve-se essa história do livro Renúncia. E Alcione é um espírito evoluidíssimo que encarna, a pedido dela, como missionária. Ela encarna para ajudar naquela encarnação algumas pessoas, principalmente um espírito chamado Pollux. E Alcione encarna, e Alcione então era uma garota de 17 anos, que não teve instrução formal, de uma família muito pobre, então não conseguiu frequentar a escola durante muito tempo, até porque, mesmo quem tinha instrução formal, as mulheres na época eram subjugadas e não conseguiam frequentar a escola durante muito tempo. Mas Alcione era uma pessoa de uma inteligência fora do comum e com uma compreensão e vivência do Evangelho que era totalmente fora da curva. Era um espírito de luz, né? Claro que olhando com os olhos da matéria, talvez a gente tivesse uma dificuldade de compreender de onde vinha tamanha iluminação. Mas é porque a gente compreende que era um espírito de luz, que teve tantas e tantas encarnações para aprender e evoluir, como nós também estamos tendo e ainda teremos outras tantas. E Alcione, ela está lá na casa do seu pai. Eu ia fazer um comentário aqui, mas aí eu vou contar o enredo e aí vai perder a graça, né? Nada de spoiler, né? Ela está na casa de seu pai e o pai e a madraça vão fazer o evangelho. Eles eram protestantes, ela era católica, né? Nem existia a doutrina espírita ainda na época, a gente está falando do século XVII. E eles vão fazer o evangelho. A família Davenport, né? O pai dela, a madraça, se reunia para fazer o evangelho. E como é que eles faziam o evangelho? Eles se reuniam, abriam a Bíblia, aí liam um trecho imenso da Bíblia, faziam uma prece e fechavam a Bíblia. Aí quando eles começaram, e Alcione fazia o evangelho em sua casa com sua mãe, a Madalena, né, assim, todos os dias, junto com um padre que era, a gente vem a saber depois, o padre Damiano, que é uma das encarnações de Emmanuel. E quando eles começaram a ler o evangelho, ela não estava entendendo nada, ela não compreendia o que é que estava acontecendo ali. E ela, não, mas não é assim. Não é assim que a gente faz lá em casa. E como é que vocês fazem? A gente lê um pequeno trecho e a gente comenta. E a gente reflexiona sobre aquele trecho. E aí ela lê um versículo. E sobre aquele um versículo ela começou a comentar com uma riqueza de lições evangélicas que deixou todo mundo embasbacado. Mas aquilo que mais impressionou as pessoas que estavam ouvindo a Alcione foi quando ela consegue explicar para aquelas pessoas o que era para ela o Evangelho. Coisa que talvez hoje a gente já tenha uma compreensão, pelo menos intelectual. Não significa dizer que a gente já tenha compreensão moral, mas nós estamos tentando. E quando Alcione então diz para eles o seguinte: o Evangelho é um código de condutas. E isso para eles espantou, porque eles nunca tinham visto o Evangelho desta forma. Viam o Evangelho como uma série de informações que tinham sido trazidas por Jesus, e que eram informações muitas vezes que eram incompreensíveis, mas que eles liam porque era a mensagem de Jesus. Mas uma coisa é isso que eu estou lendo aqui, essas mensagens que algumas eu não entendo, e outra coisa é o meu dia a dia, é o meu trabalho, é a minha escola, é a minha vida, é a minha família. E ela então traz para eles uma luz, que era algo que eles não tinham conseguido compreender. E ela diz então: o Evangelho é um sublime código de condutas. Isto é o Evangelho, isto é o Sermão da Montanha. É um código de condutas. É um código de comportamento moral de alta envergadura. Para quem faz Evangelho no Lar, é um livro de mensagens. E Emmanuel traz uma mensagem que é belíssima no prefácio do livro. Aliás, os prefácios de Emmanuel são riquíssimos. Riquíssimos não apenas na forma, mas sobretudo, principalmente no conteúdo. E Emmanuel diz assim, mais ou menos assim, né? As palavras não são exatamente essas, mas a ideia é bem essa, né? É mais ou menos assim que Emmanuel diz lá no Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: por muito havermos
adorado Jesus nos templos e negligenciado na oficina, muitas vezes temos naufragado. Por muito termos adorado Jesus nos templos e negligenciado nas oficinas, muitas vezes temos naufragado. E olha que quantas e quantas vezes realmente a gente não fez isso. Olha quantas e quantas vezes no passado, em encarnações pretéritas, quantas vezes a gente não fez isso, quantas pessoas não fizeram isso. Criminosos por vezes mais brutais, e aí não estou me referindo apenas ao crime propriamente dito, o crime para a lei humana, né? Mas os crimes para a lei divinas, às vezes de uma crueldade imensa, mas que aos domingos estavam na missa e se emocionavam e choravam com o sermão do padre, mas adorávamos Jesus nos templos, mas nós os negligenciávamos na oficina, no dia a dia. E aí Emmanuel prossegue dizendo assim: não há distinção entre o templo e a oficina. Todo o universo é seu local de trabalho. Deixando claro para nós, o Sermão da Montanha, claro que tem passagens belíssimas, algumas que a gente vai conseguir compreender de uma forma mais dilatada quando evoluirmos um pouco mais, mas sobretudo o mais importante é encararmos o Evangelho como um padrão de conduta a ser seguido, um código de condutas a ser observado, sempre tendo a consciência de que, evidentemente, a gente ainda vai precisar de algumas encarnações para conseguir vivenciá-lo na sua maior pureza. Mas a tentativa diuturna de melhoria um pouquinho, a tentativa diuturna de lembrarmos aquilo que Jesus dizia, que nós nos equivocamos por palavras, por atos e por pensamentos. E quando a gente consegue controlar a nossa língua ao falar mal, quando a gente consegue controlar os nossos pensamentos ao não desejar o mal, quando a gente consegue controlar um pouco as nossas atitudes a não agredir, seja verbalmente, moralmente ou fisicamente, etc e tal, e reconhecer que por vezes nós vamos escorregar, vamos cair, mas temos que ter a temperança de levantarmos e prosseguir na jornada. Mas sobretudo, o mais importante decididamente é isso: encararmos o Sermão da Montanha, o Evangelho como um todo, mas sobretudo o Sermão da Montanha, que é o coração do Evangelho, decididamente como um código de condutas, como um código de comportamento. Eu estou vendo que já estão ajeitando tudo aí, eu já vou caminhar para encerrar. Não, mas é porque já está na hora mesmo, daqui a pouco está todo mundo me colocando para fora, porque às vezes eu me empolgo, porque às vezes eu me empolgo e aí começo a falar e falo, e aí, mas sobretudo, meus amigos, se vivenciarmos a lógica do Sermão da Montanha e desconsiderarmos eventuais discussões totalmente infrutíferas, assim, por exemplo, né, o Evangelho de Mateus, ao falar do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, ele diz que Jesus subiu ao monte. O Evangelho de Lucas diz que ele desceu do monte. Aí ele subiu e ele desceu. E sobre isso tem tanta discussão. Há quem diga, por exemplo, que Mateus fala que ele subiu porque Mateus era hebreu. Então Mateus quer fazer uma analogia ali com Moisés, que subiu a montanha para receber a revelação divina. Então por isso que ele fala em subiu. Aí outros dizem que na verdade Mateus é que sabe, porque Mateus é que estava lá porque ele era apóstolo. Lucas não não conheceu Jesus. Quando Lucas se tornou cristão, Jesus já tinha sido crucificado. Aí outros dizem que não, que na verdade Lucas é que sabe, porque o Evangelho de Lucas foi escrito a partir das conversas com Maria de Nazaré. Então Mateus tinha se afastado e Lucas é que sabe. Outros dizem que depende do ponto de vista, porque o local era, de um lado dava a impressão que ele estava subindo, de outro dava a impressão que ele estava descendo. Aí há quem diga o seguinte, é porque na verdade ele estava ao pé da montanha, ele subiu, aí depois ele desceu para ficar no meio termo para todo mundo conseguir ouvi-lo. Mas assim, o que importa? Sabe, ele subiu, ele desceu, e daí? Talvez daqui a algum tempo a gente descubra que nessa figura de linguagem exista uma mensagem de alta envergadura moral, mas eu pelo menos no momento não consegui compreender. Né? Dentro daquela perspectiva que a gente dizia, tem coisas que a gente vai conseguir compreender daqui a algum tempo, mas assim, por que ficar perdendo tempo com essa discussão que é tão infrutífera, pelo menos no atual momento que a gente está? Se a gente ainda não consegue dimensionar aquilo que está no Sermão da Montanha, se a gente ainda não consegue vivenciar em sua plenitude aquilo que está no Sermão da Montanha, a gente ainda está tentando, claro, né? Porque o caminho é esse mesmo, o caminho é devagar e sempre, né? Não dá para imaginar que da noite para o dia vira Francisco de Assis, não é assim que funciona.
né? Tem tempo, né? Francisco de Assis é um espírito que vem, né, de inúmeras experiências, evidentemente. Mas é muito importante que a gente tenha a compreensão daquilo que é mais relevante. E aquilo que é mais relevante é compreendermos, evidentemente, o sermão e o evangelho como um todo, como um elevado padrão de conduta, padrão moral. E eu caminho para me despedir, mais uma vez parabenizando a todos e mais uma vez rogando para que me recebam aqui no ano que vem, porque eu ainda mantenho a minha pretensão de me imiscuir aí nos grupos de vocês e dizer, meus amigos, que é sempre uma alegria imensa estar aqui, imensa mesmo, né? Assim, eu tenho um carinho muito especial pelo GELAC, já disse isso inúmeras vezes e é verdade. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz com o convite. Muito obrigado e fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Dezembro, você aqui de novo. Por isso que eu tô meio assim, né? Você vai falar, acho que de Deus, né? Doutrinária, gente. Então, já estamos finalizando, né, o nosso encontro. Eu vou colocar agora, falar um pouco do GELAC. Na verdade, eu não vou ler tudo não, viu? Vamos... Tem gente aqui que começou cedinho também. Foi uma das fundadoras do GELAC, mãezinha, né? Expedito foi um dos primeiros. Começou em 1997. Em casa, fazendo o Evangelho. Começamos com o Evangelho. Peraí, viu? Começamos com o Evangelho. Expedito e sua esposa. E depois foi crescendo o grupo, né? Aí veio Paulinho e outros que não estão aqui, estão morando fora de Salvador. Mas mesmo assim, a casa cresceu, não tinha mais espaço em casa, o apartamento era pequeno, só tinha... Começou a 30, 40, não tinha espaço. Então, uma certa noite, a irmã Maria Clara veio e disse: vai chegar a hora de vocês procurar um cantinho para abrir as portas. Mais ainda, né? A primeira casa do GELAC foi na casa de Expedito. Ele cedeu um espaço para a gente e começamos ao estudo do Evangelho. E depois, com o tempo, na mesma rua da Boca do Rio, passa dois senhores, um casalzinho, tinha uma casinha bem simples, e cedeu o espaço para o GELAC. Aí que começou mais a jornada. Passamos 18 anos nesse cantinho. Dona Maria e seu Antônio, duas pessoas simples e maravilhosas, desencarnaram. Tinha que entregar a casa, porque na verdade não pertencia mais ao GELAC. Na mesma rua conseguimos outra casa. Passamos 7 anos. E aí foi. A casa era de uma senhora evangélica, amava o GELAC. Né? Você vê, né? Amava o GELAC, era bom demais. E foi crescendo o GELAC, foi crescendo. A senhora pediu a casa. E aí a irmã Maria Clara veio e disse: vão retornar para a casa da irmã Lon. Vão esperar enquanto houver a primavera, enquanto ela voltar. E passava a primavera 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nada de chegar ao GELAC. Mas certa noite já chegou. E aqui, mais um casal também abriu as portas do GELAC. E temos que agradecer a esse casal.
E aqui estamos nessa casa. E isso aqui, recebemos uma mensagem de Irmã Maria Clara ontem na mediúnica, que ela disse que não tem 30 anos. Na verdade, já é formada o GELAC já no mundo espiritual há muito tempo. Né? Certa vez eu tive um sonho que lá eu estava fazendo um evangelho. E com certeza, todos juntos faziam parte do evangelho, né? Então, se Deus já